Você se lembra das lojas Arapuã, a gigante do varejo que dominava o Brasil nas décadas de 80 e 90 e que inclusive era mais forte do que a Casas Bahia e o Ponto Frio? A Arapuã era uma verdadeira potência no setor de eletrodomésticos e o paraíso do crediário. Mas como uma das redes mais populares do país, com mais de 300 lojas e faturamento milionário, desapareceu quase da noite para o dia. Ao longo dos anos, a empresa enfrentou dívidas bilionárias, falhas na logística e crises econômicas, o que fez com que a rede entrasse em falência mesmo no auge do seu sucesso. A Arapuã era uma empresa muito importante e marcou época no comércio brasileiro. No entanto, a história pode não ter terminado ainda, já que o CNPJ da empresa continua ativo. Mas a pergunta que fica é: como o império de uma das maiores varejistas do Brasil no setor de eletrodomésticos ruiu tão rápido? O que restou dele nos dias de hoje? É isso que iremos descobrir. Se você viveu nos anos 80 ou 90, provavelmente já ouviu o nome Arapuã. Era nesse lugar que muitos brasileiros realizavam o sonho de adquirir seu primeiro eletrodoméstico, seja uma TV nova, uma máquina de lavar ou até mesmo um fogão. A Arapuã era conhecida como a rainha dos eletrodomésticos populares e foi um verdadeiro fenômeno nacional. Mas de onde veio essa gigante do varejo? A história começa no interior de São Paulo, na pequena cidade de Lins, no ano de 1957. Naquela época, o Brasil ainda estava se transformando. A televisão ainda era novidade e os eletrodomésticos eram um luxo para poucos. E foi ali que Jorge Wilson Cimeira Jacob, descendente de libaneses, começou sua jornada. Aos 16 anos, após perder seu pai, ele herdou alguns imóveis e uma loja de tecidos modesta. Era um negócio pequeno e tradicional, mas Jacob tinha planos muito maiores. A loja ainda não se chamava Arapuã e tampouco vendia eletrodomésticos. Era apenas um comércio de tecidos, como tantos outros na época. No entanto, já naquela época, Jorge tinha o objetivo de transformar o negócio da família em algo grandioso. A virada começou quando ele, já com 18 anos, assumiu definitivamente a administração da loja. Depois de superar dívidas e dificuldades financeiras, em 1957 ele abriu uma segunda loja em Lins, e assim nascia oficialmente a Arapuã. Com o sucesso local veio a terceira loja, e junto dela uma constatação: o ramo de tecidos tinha muitas limitações. As tendências mudavam o tempo todo, variavam conforme a estação, a cidade e o clima, e isso dificultava o crescimento em escala. Porém, Jacob queria mais. Ele queria transformar a loja em algo que fosse mais estável, e viu no setor de eletrodomésticos essa oportunidade. Foi aí que tudo mudou. O primeiro produto que ele decidiu vender foi um liquidificador da Valita. No começo, as vendas foram fracas, mas Jorge não desistiu. Com ações promocionais inteligentes e persistência, ele conseguiu fazer o produto girar nas prateleiras e nunca mais deixou de vender eletrodomésticos. A partir dali, a Arapuã não cresceu apenas em vendas, mas também em variedade de produtos. A loja passou a oferecer uma linha completa de eletrodomésticos, cada vez mais acessíveis. Contudo, o caminho não foi fácil. Durante a década de 60, o Brasil enfrentou crises econômicas e a Arapuã também sentiu o impacto. Foi nesse momento que o empresário decidiu abandonar de vez o ramo de tecidos e concentrar 100% dos esforços no setor de eletrodomésticos. E a aposta deu certo. Já no ano de 1966 surgiu no Brasil o Sistema de Crédito ao Consumidor. E mais uma vez, Jacob teve uma sacada genial. Ele percebeu que muitos dos seus clientes não tinham como pagar à vista. Então, criou o crediário próprio. Ou seja, a própria loja financiava a compra, permitindo que o cliente levasse o produto para casa no mesmo dia, pagando em parcelas fixas. Essa foi uma revolução no comércio. Para muitas famílias brasileiras, o crediário da Arapuã foi a porta de entrada para a vida moderna. E comprar uma geladeira, uma televisão ou um fogão deixou de ser um sonho distante. Mais tarde, para dar suporte ao sistema de financiamento, a Arapuã foi além e adquiriu um banco, o que permitiu profissionalizar ainda mais o processo de crédito. Nas décadas de 70 e 80, a empresa acelerou seu crescimento. Porém, não ficou apenas nas grandes capitais. A Arapuã investiu pesado no interior do Brasil, onde a concorrência era quase inexistente. Essa estratégia permitiu que a Arapuã tivesse clientes fiéis, já que muitos consumidores não tinham outras opções de compra. Ao mesmo tempo, a marca passou a investir forte em publicidade.
Logo, comerciais de TV, jingles no rádio e outdoors em locais estratégicos ajudaram a criar uma identidade marcante, facilmente reconhecida em qualquer canto do país. E foi nesse cenário de crescimento e inovação que Jorge Wilson Cimeira Jacob teve uma ideia visionária. Hoje a inovação continua sendo o motor das grandes transformações. E se lá atrás a publicidade ajudou a construir impérios no varejo, agora ela nos conecta a um novo tipo de experiência, muito mais global e digital. Imagine um mundo onde cada compra se transforma em pontos para viagens inesquecíveis ou em cashback turbinado em dólar direto na sua conta. Apresentamos o Nomad Explorer Visa Infinity, o cartão da Nomad, a patrocinadora de hoje. O Nomad Explorer Visa Infinity é único no mercado. Ele é um cartão Black sem anuidade, ou seja, você consegue ter todos os benefícios de um cartão Premium sem se preocupar com taxas abusivas. Ele ainda dá até 3 pontos por dólar que nunca expiram, cashback em dólar e vantagens Visa Infinity, como seguros de viagem, concierge 24 horas e benefícios exclusivos em hotéis, restaurantes e até uma sala VIP exclusiva no aeroporto de Guarulhos. Quer solicitar o seu agora? Não perca tempo! É só escanear o QR Code aqui da tela ou clicar no link da descrição, abrir uma conta na Nomad sem taxa de abertura. Com o código CD40 você ganha até $40 na primeira conversão pelo app de presente para usar como quiser. A Nomad também possui inúmeras vantagens e vai revolucionar sua vida financeira e internacional. Com sucesso consolidado nas décadas de 70 e 80, a Arapuã parecia imparável. As lojas vendiam de tudo, de panos, tapetes, até rádio, geladeiras e liquidificadores. Porém, esse excesso de variedade começou a levantar um alerta. Jorge Jacob acreditava que misturar tantos produtos tão diferentes, como vassouras e eletrodomésticos, podia gerar confusão nas lojas e no posicionamento da marca. Foi assim que ele decidiu que era hora de repensar o negócio. No final dos anos 80, a liderança da Arapuã percebeu que a empresa precisava se especializar. Até então, ela era líder em vendas de móveis e eletrodomésticos, mas vendia praticamente tudo. Foi então que Jorge tomou a decisão de viajar para os Estados Unidos para estudar o varejo americano. Ele queria entender como funcionavam as gigantes do setor e, mais importante, descobrir em quais produtos a Arapuã deveria focar. Chegando nos Estados Unidos, ele percebeu que enquanto a Arapuã faturava cerca de 700 milhões de dólares, as varejistas norte-americanas movimentavam mais de 7 bilhões. A diferença era brutal, mas também reveladora. De volta ao Brasil, Jacob decidiu aplicar o que aprendeu e reestruturou completamente a Arapuã, a transformando em uma loja especializada exclusivamente em eletrodomésticos. Logo, tapetes, utensílios de casa e outros produtos foram deixados de lado. A decisão pareceu loucura na época. Isso porque a empresa fechou mais de 120 lojas e reduziu seu faturamento anual de 800 milhões para 430 milhões de dólares. Muitos acharam que Jacob estava cometendo um erro irreversível. No entanto, havia lógica por trás disso. Ao reduzir o número de produtos e se especializar, a Arapuã aumentou sua eficiência. O tempo de giro de estoque, por exemplo, caiu de 90 para apenas 20 dias, muito mais rápido que seus concorrentes, como a Casas Bahia, que girava o estoque em torno de 45 dias. A nova estratégia permitiu a Arapuã maior escala, poder de compra e competitividade. Apesar da queda inicial, o plano havia dado certo. A grande virada da Arapuã veio com a chegada dos anos 90. O cenário internacional era favorável. Países ao redor do mundo prosperavam e o Plano Real trouxe estabilidade econômica ao Brasil. Com o real valorizado frente ao dólar, importar produtos tinha ficado muito mais barato, o que permitiu que a oferta de eletrodomésticos explodisse, exatamente o segmento em que Arapuã havia decidido focar. Mesmo assim, o início da década foi difícil. A Arapuã, como outras varejistas, sofreu uma queda em suas vendas. Contudo, no ano de 95 veio o ponto de virada, quando a empresa decidiu abrir seu capital. A resposta do mercado foi imediata. Milhares de investidores compraram ações da Arapuã, e com esse reforço, a empresa não apenas se recuperou da crise, ela prosperou ainda mais. No ano de 1996, a Arapuã atingiu seu auge e faturou impressionantes 2,2 bilhões de reais, um crescimento de 50% em relação ao ano anterior.
O lucro líquido, por sua vez, foi de 119 milhões de reais, um salto de 250%. Nessa época, a Arapuã se tornou a maior loja de varejo do Brasil. Mais do que isso, a Arapuã tinha margens de lucro superiores a varejistas americanas, o que deixou até os analistas internacionais surpresos. Logo, a Arapuã se tornou parte do cotidiano brasileiro. Com mais de 500 lojas espalhadas pelo país, era impossível andar pelo centro de uma cidade sem ver a icônica fachada da empresa com diversas promoções. A rede vendia diversos produtos, como televisores, rádios, geladeiras, fogões, máquinas de costura, entre outros produtos. E o melhor era que tudo podia ser comprado no carnê, em suaves prestações que cabiam no bolso da classe média e classe baixa brasileira. Para muitos, a primeira TV colorida foi comprada em uma loja da Arapuã. A empresa havia se especializado em falar com o povo. Suas propagandas eram barulhentas, diretas e cheias de frases de efeito. Além disso, o slogan "Arapuã, ligadona em você" ficou gravado na memória de toda uma geração. Nos anos 90, a Arapuã rivalizava com gigantes como Casas Bahia e Ponto Frio. Ela havia se tornado um dos maiores símbolos do varejo nacional. Entretanto, como toda grande história de sucesso, o destino da Arapuã ainda aguardava reviravoltas. Depois de atingir o auge em 1996, com centenas de lojas espalhadas pelo Brasil, um faturamento bilionário e status de maior varejista do país, parecia que nada poderia parar a Arapuã. No entanto, tudo acabou mudando pouco tempo depois. A partir da segunda metade da década de 90, a empresa começou a enfrentar dificuldades sérias. O mercado brasileiro se abriu para produtos importados, a concorrência aumentou brutalmente e a Arapuã, até então acostumada a ditar as regras, não conseguiu se adaptar às novas condições. Além disso, o que antes era o maior trunfo da empresa, o financiamento facilitado para os clientes, virou um grande problema. Com o aumento da inadimplência, a saúde financeira da Arapuã começou a se deteriorar rapidamente. No ano de 97, um fator externo agravou ainda mais a situação da empresa: a crise dos tigres asiáticos. Resumidamente, a crise começou com a quebra de economias emergentes da Ásia, como Tailândia, Coreia do Sul e Indonésia. O efeito dominó foi brutal e investidores estrangeiros retiraram dinheiro em massa de mercados emergentes, incluindo o Brasil. As bolsas despencaram e os governos entraram em pânico. Para tentar conter a fuga de capital, o governo brasileiro aumentou as taxas de juros e o IOF, tornando o crédito, principal pilar da Arapuã, muito mais caro. O resultado disso tudo foi devastador. A economia desacelerou, a taxa de emprego cresceu, as famílias passaram a comprar menos e a explosão de inadimplência atingiu níveis críticos. Antes da crise, a Arapuã havia aumentado sua oferta de produtos para suprir a alta demanda, e 75% do seu faturamento vinha das vendas a crédito. O sucesso da empresa dependia diretamente da confiança de que os clientes iriam pagar em dia seus crediários. Entretanto, com o cenário de crise, isso não aconteceu. Muitos brasileiros pararam de pagar seus carnês, e a empresa, sem esse fluxo de caixa, ficou com o capital de giro comprometido. Fora isso, as vendas despencaram, os estoques começaram a encalhar e a Arapuã não conseguia mais repor mercadorias. O prejuízo veio em cheio e no ano de 1997 a empresa fechou o ano com um rombo de 167 milhões de dólares. Como se isso não bastasse, os hipermercados também entraram no jogo. Redes como Carrefour e Extra começaram a vender também eletrodomésticos, atraindo o mesmo público que antes frequentava as lojas Arapuã. Logo, a empresa tentou reagir e passou a restringir a concessão de crédito, tentando evitar novos calotes. Porém, a medida, embora prudente, teve um efeito imediato e as vendas da rede caíram ainda mais. Sem capital, com estoques travados, clientes inadimplentes e forte concorrência, a Arapuã foi perdendo o fôlego. Em 1998, a empresa chegou ao seu limite e entrou com pedido de concordata, um recurso legal para evitar a falência e tentar renegociar suas dívidas com credores. A partir daí, a história da Arapuã virou uma luta para a sobrevivência. Se você já curte os nossos vídeos, aprendeu algo novo por aqui, ou simplesmente gosta do que compartilhamos,
Que tal apoiar ainda mais o nosso trabalho? Você pode se tornar um membro a partir de R$ 1,99 por mês. Ao virar membro, você terá acesso a benefícios exclusivos, como selos personalizados, figurinhas e vídeos exclusivos. Com seu apoio, conseguiremos investir ainda mais na produção de conteúdo e melhorar ainda mais a sua experiência aqui no canal. O seu suporte faz toda a diferença. Então, se você quer ajudar o conhecimento disruptivo a crescer, não perca tempo. Vire membro e faça parte da nossa comunidade agora mesmo. No auge, a Arapuã foi a maior varejista do Brasil. Porém, em 1998, esse império começou a ruir de vez. Sem conseguir arcar com suas dívidas crescentes, a Arapuã entrou em concordata, uma tentativa desesperada de ganhar fôlego e renegociar compromissos com credores. A medida trouxe um alívio temporário, mas não resolveu o problema estrutural. O mercado havia mudado, a concorrência estava mais ágil e os consumidores estavam migrando para o cartão de crédito e comprando em hipermercados que ofereciam produtos com mais conveniência. Internamente, os problemas da Arapuã se acumulavam ainda mais. A estrutura da empresa era pesada, o custo operacional era alto e a dependência do crediário próprio, que por décadas impulsionou o crescimento da Arapuã, agora afundava a empresa. Cada carnê não pago era uma pancada no caixa da marca. E com o país em crise, a inadimplência explodiu, faltando dinheiro até para repor o estoque. Assim, no ano de 1999, a Arapuã entrou oficialmente em recuperação judicial, tentando reorganizar sua estrutura e salvar o que ainda restava. Porém, já era tarde demais. Tudo isso fez com que a situação da empresa se tornasse ainda mais caótica. Logo, diversas lojas da Arapuã fecharam sem aviso prévio, pegando funcionários e consumidores de surpresa. Além disso, diversos trabalhadores foram demitidos em massa, muitas vezes sem receber suas indenizações. Os clientes que haviam comprado garantias estendidas ou produtos ainda não entregues acabaram ficando sem suporte. Por fim, fornecedores também foram duramente afetados, já que diversos pedidos não foram pagos, mercadorias foram devolvidas e contratos foram rompidos. Nos tribunais, os processos trabalhistas se acumulavam e as disputas com credores se arrastavam sem solução. Com uma dívida que ultrapassava R$ 1 bilhão, a Arapuã entrou em falência em 2002 e, em 2003, fechou oficialmente suas portas, encerrando uma das trajetórias mais emblemáticas do varejo brasileiro. Após o colapso, a rede foi adquirida pelo grupo Ponto Frio, que atualmente faz parte da Via Varejo. Algumas lojas foram incorporadas, mas a marca Arapuã foi extinta. Curiosamente, o CNPJ da Arapuã continuou ativo, mas sob outro nome, Sete Belo, uma loja de roupas bem mais modesta, com unidades em Belo Horizonte e São Paulo. Apesar de ser do mesmo dono, a Sete Belo está longe de ter o tamanho e a força que um dia fizeram da Arapuã um ícone do consumo popular. O fechamento da Arapuã marcou o fim de uma das mais conhecidas redes de varejo de eletrodomésticos do Brasil, que deixou uma marca significativa na memória de muitos consumidores da época, que lembram até hoje com muito carinho. Agora me diz, você se lembrava das lojas Arapuã? Chegou a comprar algum eletrodoméstico lá? Deixa aí nos comentários a sua opinião e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal para apoiar nosso trabalho. E lembre-se de baixar o aplicativo da Nômade para abrir sua conta internacional. Acesse o primeiro link na descrição ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Usando o código CD40 no cadastro da sua conta, você vai ganhar até $40 de cashback na primeira conversão de real para dólar. Obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.